Pessoal do sexto ano, vamos a mais uma videoaula da disciplina de arte. E hoje nós temos como tema ferramentas sonoras e o corpo como conta, primeiras expressões e palavras. Iremos falar também um pouco sobre a mitologia africana como representação artística. Nós vimos na aula anterior que falamos sobre o corpo como instrumento, né? O corpo como algo que produz sons. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as ferramentas sonoras. Vocês sabiam que na pré-história os instrumentos foram criados desde a pré-história? E de que forma esses instrumentos foram criados, foram confeccionados? Bem, os instrumentos eles foram confeccionados a partir dos materiais encontrados no próprio meio ambiente. Por exemplo, a flauta foi confeccionada de ossos de animais. Como diz o texto aqui, as trompas e cornetas, elas foram produzidas de chifres de animais. Tambores foram confeccionados a partir de pele e de madeiras. E as cordas musicais, gente, elas foram confeccionadas dos intestinos de animais. Então, para você ter uma ideia de como, né, o meio ambiente ele favoreceu também na confecção de tais instrumentos sonoros. E aí, na página 22 do seu livro-texto, nós vamos ver alguns instrumentos que também se utilizaram do que estava à sua volta, dos objetos que estavam à sua volta. Nós temos um instrumento ideofones, que produz som através da vibração por inteiro, que é o congo. Talvez você já tenha visto em filmes, em televisão, até mesmo pessoalmente. Nós temos os eletrofones, que é um som produzido eletronicamente, onde temos o theremin. Nós temos o membranofones, que é um som produzido pela vibração de uma membrana esticada, ou seja, de uma pele de animal, que é o atabaque. Nós temos também o gordofones, que os sons eles são produzidos com base na vibração de cordas. Entre eles nós temos a harpa, nós temos o cavaquinho e nós temos aerofones, que é um som produzido pela circulação do ar, a gaita. Então aqui são apenas alguns dos instrumentos que vocês que foram confeccionados a partir também do que temos no nosso meio ambiente. E aí nós gostaríamos de falar um pouco sobre um artista, compositor, músico alagoano, Hermeneto Pascoal. Ele é bastante famoso porque Hermeneto, ele diz o seguinte, que nós podemos tirar, reproduzir sons de todos os materiais que nós encontramos. E nos seus shows, né, nas suas apresentações, ele não só toca piano, como a sua viola e flauta, como também ele utiliza do seu próprio corpo. Até a sua barba ele produz o som com a sua barba. Ou ele pega também um objeto como chaleira e extrai um som. Ele pega um tamanco, ele pega um brinquedo. Então, veja, ele é muito diversificado e ele comprova aquilo que ele está dizendo, que qualquer material você pode produzir sons. E aí nós podemos ver também, como representação da arte, o nosso corpo. O nosso corpo é a expressão viva da arte. E aí na página 24, o autor ele diz o seguinte, que a imitação é algo que faz parte de cada um de nós seres humanos. Até hoje temos por tendência imitar, né, objetos e pessoas e animais. E na pré-história também, as pessoas tinham por hábito imitar os animais e os espíritos. E para imitar, eles confeccionavam máscaras que representavam aquele tipo de espírito ou animal. Na página 25, nós vamos ver. Eles faziam máscara que representasse um pouco daquele espírito ou, se não, de um animal. E aí eles pintavam os seus corpos, eles vestiam tipos de vestimentas que pudessem representar ali. Ele estava imitando e representando a arte através do seu próprio corpo, através da sua imagem e através daquelas máscaras e vestimentas e pinturas. Então, nós, seres humanos, usamos o nosso corpo também como representação da arte. Então, como exemplo disto, eu gostaria que vocês falem um pouco sobre a mitologia africana.
Ou seja, existe um corpo de teatro, lá, o núcleo afro-brasileiro do Teatro de Alagoinhas, lá em Natal, que é dirigido por Fernanda Júlia. Ela cria realmente um espetáculo inspirado na cultura, nas celebrações afro, né? E aí ela traz no seu espetáculo, né, compartilha as histórias daquele povo através das danças, das músicas, dos instrumentos, né, através da pintura. E aqui é um espetáculo que tem por título Xireobá, que significa Festa dos Reis na língua, ou seja, no idioma africano, Yorubá, e onde ela se utiliza dessas características das celebrações da origem afro-brasileira. E aqui ela representa essa arte, trazendo consigo a história do povo africano, suas histórias, suas celebrações, seus ritos, né? Tudo isso é representado através dessas peças, dessa peça teatral aqui da cultura, desse corpo de teatro. E aí eu gostaria que vocês, né, baseado nisto, que vocês pudessem destacar durante esses temas que o corpo é uma representação da arte. Através do corpo eu tento produzir sons. Através do corpo eu posso extrair de diversas formas, através do meu cantar, do meu falar, através de utilizar, né, algumas partes do corpo também, e através do encenar, do imitar. Tudo isto é uma representação da arte. E eu gostaria que vocês pudessem fazer durante a semana as atividades da página 27, 28 e algumas atividades que estivessem pendentes, né? Também, que vocês também, baseado nesse artista alagoano, Hermenegildo Pascoal, vocês pudessem tentar fazer uma experiência em casa, pegar alguns materiais, esteja na sua casa, na cozinha, para extrair sons, né? E fazer como o artista aqui, ele tem feito, né? Produzir sons através das chaleiras e outros objetos. Um exemplo, na página 24, traz essa atividade que você pode pegar um canuíte, que é um cano de amarelinho de instalação elétrica, e pudesse tentar reproduzir sons através desse cano. Aqui diz todo, né, o passo a passo como você pode fazer isso, ok, pessoal? E também que vocês possam guardar este livro do primeiro bimestre, porque no tempo oportuno nós iremos, assim, fazer as devidas correções, certo? Então, eu gostaria que vocês pudessem reler, né, todos os temas já abordados. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar que no momento oportuno nós iremos responder e tirar essas dúvidas, ok, pessoal? Até a próxima aula. Tchau!